Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai ter uma noite incrível hoje. Já estou com o meu convidado, Dr. Paulo. Dr. Paulo Nunes, vem para cá. Já vou chamar o Dr. Paulo. Pode aceitar o convite do Dr. Paulo Nunes. Meu convidado de hoje já tá. Aê! Grande Dr. Paulo. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Você me ouve bem? O senhor está me ouvindo bem? Você me ouve bem? Eu estou ouvindo o senhor um pouquinho baixo. Será que tem que aumentar o seu volume? Já aumentei. O seu volume. É no improviso do meu suporte de celular. É o volume do seu celular. Mas está no máximo. Aumenta ele, deixa ele bem lá em cima. Está bem alto. Bem alto. Você me ouve? Não, tá muito baixinho. Você está me ouvindo bem? Muito baixo? Eu estou ouvindo bem. Né? Eu não estou te ouvindo bem. Está muito baixo. Eu acho que... Vê se você consegue aumentar o som aí, de alguma maneira. Você tem fone de ouvido? Não. Não, né? Eu sou analfabeto funcional com internet. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu troco o aparelho. Vamos ver se o senhor consegue aumentar um pouco o volume do seu telefone. Para ver se o volume sai. Fale comigo agora. Melhorou, gente? Nada, né? Eu vou perguntar aqui na live. Pessoal que está aí na live, por favor, consegue ouvir o Dr. Paulo aqui? Fala um pouquinho comigo, Dr. Paulo, para ver se o pessoal na live escuta o senhor. Vocês conseguem me escutar? Não? Eu estou vendo aqui no positivo. O pessoal está entrando, mas talvez eles não estejam prestando atenção. Eu não estou escutando o senhor, não estou escutando nada. Vamos fazer o seguinte, eu vou derrubar o senhor volta de novo, pode ser? Eu vou derrubar... Não, eu vou... Eu estou com o iPad da minha esposa aqui, está com uma leitura muito. Eu acho que se você aceitar ela, eu falo no iPad dela, pode ser? Eu estou com o iPad da minha esposa, Alessandra Nunes. Se você aceitá-la, eu consigo falar no iPad dela. Ah, tá bom. Alessandra Nunes, tá bom, tá bom. Pode ser? Tá bom, vamos fazer isso então. Eu já estou com ele aqui. Gente, questões técnicas, mas a gente volta com outro aparelho aí, né? Com a Alessandra Nunes. O doutor Nunes está entrando a partir do celular da Alessandra Nunes para falar conosco aqui. É sempre uma novidade, né? É sempre uma coisa bacana, tá ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Pode aceitar aí a Alessandra Nunes. Eu já convidei a Alessandra Nunes e a gente vai falar com o doutor Paulo. Aí! Gente, agora tá bom? Agora tá maravilhoso, doutor Nunes. Deixa eu explicar para a galera. Pessoal, Tá um pouco escuro aqui. porque vai aparecer... Não estamos me vendo. Vai aparecer o nome da Alessandra, mas nós estamos falando com o doutor Paulo Nunes. Tá certo? A gente só mudou de celular porque o nome dela vai aparecer em cima.
a entrevista, quer dizer, a entrevista, o bate-papo nosso é com o doutor Paulo Nunes. E agora vamos falar da importância desse homem. Antes da gente começar, eu vou fazer uma introduçãozinha rapidinho aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Pessoal que está na live, vamos ajudar todos nós aqui, para a gente ter uma live bem movimentada. Sai apertando esse coraçãozinho aí. Quanto mais você aperta esse coraçãozinho, melhor, porque vai divulgando mais a nossa live, que vocês estão interagindo com a gente aqui. E também tem esse aviãozinho aqui, o aviãozinho que está aqui embaixo, pessoal que está na live. Sai convidando todo mundo aí, ó. Clica no aviãozinho e chama as pessoas para a live. Para dar uma avisada que a gente está aqui e que todos podem participar desse papo extraordinário que a gente vai ter hoje aqui. E que eu não falei ainda sobre ele. Estou só convidando um monte de gente aí. Já fiz uns convites aí para quem está para quem está online. Você comanda. Então, eu vou fazer uma pequena breve apresentação, uma introdução, na verdade. Tá? Gente, a gente vai receber essa noite uma pessoa muito especial. E ele está dentro de uma série de lives, tá? Que é sobre os imortais da Abrace. Eu queria agradecer o presidente em exercício agora, o senhor Samir Shelala, e o Nicolas Aguiar por essa oportunidade de estar falando com os imortais. Começamos ontem com o doutor Aranha e agora nós estamos aqui com o doutor Paulo Nunes. É um prazer, uma honra recebê-lo, né? Não é toda hora que a gente recebe dois imortais na mesma semana. Então, eu estou muito feliz com a sua presença. Gratidão. E o pessoal que está na live, vamos ajudar a gente, vamos apertar aí no coraçãozinho. E seja bem-vindo, doutor Paulo Nunes. Muito obrigado, gente. É um prazer falar com você. Aliás, é uma honra falar com você. Você é uma pessoa notória, uma pessoa com uma desenvoltura extraordinária que só vai enriquecer. Aliás, só vai me dar trabalho para responder. Não. Aqui, na verdade, olha, não é um questionário, não é entrevista. Eu não sou repórter. Para quem não me conhece, que está na live, eu sou diretor de teatro, TV, cinema, filmes publicitário e sou preparador de elenco em cinema. Então, meu foco é artístico aqui, mas, na verdade, despertar algumas curiosidades que as pessoas, por vezes, elas não têm tanto conhecimento. Elas ouvem falar, mas não têm tanto conhecimento. E uma pergunta que eu vou fazer para todos os imortais, não estranhe, porque essa pergunta é a primeira coisa que me vem à cabeça. Eu acho que a gente quer ouvir mais ou menos qual é o sentimento que vocês têm a respeito disso. O que é a Abrace? O que é a academia? O que é uma academia Abrace? Que instituição é essa que consegue transformar um ser humano comum num imortal? E qual o grande propósito de uma academia da Abrace? Explica aí com as suas palavras, com o seu sentimento. Posso só fazer um breve cumprimento? Lógico, claro que sim, por favor. Fique à vontade, a live é sua. Cumprimento também a família Shelala. Foram tempos difíceis. Sim, que é verdade. Passaram recentemente. Cumprimento meus pares. Cumprimento o Nicolas, o nosso secretário muito competente. Cumprimento você em especial e lhe parabenizo porque ontem fiquei sabendo que você é avô. Né? Isso é uma coisa que eu luto e espero também chegar a esse ponto. Né? Muito obrigado. Bom, a Abrace, ela procura preservar a cultura, né? Preservar a cultura. Então, eu costumo dizer que a Abrace, ela assenta num tripé. A preservação da cultura, a divulgação dos frutos e a criação. Ou invertido, a criação e a divulgação ficaria melhor. Né? Da cultura, da ciência, das artes. Porque a Abrace ela é uma associação que alberga
ciência, a arte, a história, a literatura. Então, ela tem um campo, um espectro muito grande, né? Sim. E a importância dela é justamente manter viva tudo que nós já passamos, tudo que já foi conquistado, e criar, né? Com uma academia, criar também, né? Isso, para mim, é abraço. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Eu fico muito feliz e assim, tem uma curiosidade com todos vocês que alcançaram assim, um certo, vamos dizer, degrau, nível dentro do seu profissionalismo, né? De tudo que estudou, de todo o background que adquiriu durante a vida. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Como é que é o começo disso? Sei que o senhor é advogado, né? Tem uma carreira dentro da advocacia muito grande, né? Tem escritórios de advocacia, tem vários quesitos aí na área dos direitos. E a minha pergunta é, como começou a relação com o direito? Tem alguém na família? E já existia uma ideia de ser advogado? Viu algum filme do Paul Newman fazendo um advogado e resolveu ser advogado? Como começou essa história do direito na sua vida, doutor? Curiosamente, Jensen, você é a primeira pessoa para quem eu vou contar essa minha história toda. Exclusividade! Não, peraí, gente. Gente, exclusividade na live. Vamos descobrir o início da carreira do doutor Paulo Nunes. Vamos lá. A minha esposa viveu uma parte da minha carreira, evidentemente, porque eu estou com ela há muitos anos, né? Aliás, há décadas. Parabéns, mas parabéns. O começo... Parabéns. Muito obrigado. Isso é uma grande vitória, viu? A minha família eu amo muito, sou muito apegado, é esposa, 2 filhos e eu sou muito cristão. Mas, enfim, a minha carreira começou, na verdade, com administração de empresas. Isso nos anos 80. Né? Nos anos 80, mas o senhor já era advogado ou primeiro fez administração? Não, primeiro administração. Meu pai era infiltrado na política, na época da gestão do governador Paulo Maluf, e me levou com ele para trabalhar. Então, fiquei alguns anos trabalhando na área pública, na época que servidor público não ganhava como ganha hoje, né? Fortunas, né? Era uma época, né, comedida, servidor público sofria. Sim. E passado alguns anos, acho que mais ou menos uma década e um ano, em conversa com um tio meu, que eu estimava demais, tanto meu pai quanto meu tio já são falecidos, esse meu tio. Eu estimava demais ele. Era uma pessoa fantástica, né? Era uma pessoa que defendia por ideal, né? Tanto que ele advogava no interior e muitas vezes aceitava galinha, bezerro, com o pagamento de honorários, né? Ele realmente defendia o necessitado. E isso me atraiu demais. Primeiro porque eu não via prazer onde eu estava, né? Na política, naquela... Oi. Doutor Paulo, Oi. Voltou? Agora estou ouvindo. Voltou, a paradinha é o charme. A paradinha é o charme. Né? É o charme. É porque isso acontece mesmo na internet, é normal. Mas eu só estava falando o seguinte, o senhor estava quando sumiu aqui, o senhor estava iniciando... Falando do meu tio, do idealismo dele, enfim, e isso até já por fazendo um parênteses, eu gosto muito de fazer parênteses, hoje é o dia de Santo Ivo, né? Ives Hilori de Quemartin, né? Que é o nome do Santo Ivo, né? Que nasceu na Bretanha, faleceu na Suíça no século XIII, o Santo Ivo, padroeiro dos advogados, que tinha o perfil do meu tio. Meu tio não era santo, obviamente, não se tornou santo, mas um perfil assim, humanista, né? Um perfil de ajudar o próximo, de ajudar o pobre, não importa em que situação. Muitas vezes eu até falava, tio, o senhor está violando a ética. Mas
na forma de cobrar honorários, né? Sim. Mas aquilo tinha uma magia tão grande que ninguém se incomodava, né? E eu, por conta desse meu tio, eu entrei na advocacia. Fiz a faculdade de Direito. Naquela época, uma dureza danada, né? Jansen, você saiu do ar. Não, na verdade não é isso. Virou a minha câmera aqui sozinha. Pronto. Tá. Então, naquela época, uma dureza danada, e eu coloquei na cabeça que eu tinha que vencer na advocacia, mas não pelo lado acadêmico. Vencer na minha visão, naquele momento, era vencer financeiramente. Sim. Eu me dediquei demais, trabalhei muito, 12, 13, 14 horas por dia, fiz especializações, cursos necessários para a minha área. Naquela época, eu era um advogado associado do escritório. Doutor, toda vitória tem luta envolvida, né? Mas é isso que dá gosto da vitória, né? Se não tiver luta, não tem graça. Sim. E depois de muitos anos, eu acabei me tornando sócio desse mesmo escritório. Então, hoje nós somos de 7 sócios, o escritório é um escritório de porte, tem atuação nacional. Que bacana, hein? E esse foi o meu começo na advocacia. Essa fase, a primeira fase eu chamo da fase do autoconhecimento, né? Porque o homem, eu falo que devia nascer com 50 anos. É diferente da mulher. Já nascer maduro, né? A mulher ela já nasce madura. Ela tem uma inteligência diferente, mais aperfeiçoada, mais apurada, e ela engrena mais rápido. O homem é mais devagar. A gente tem que passar a segunda, a terceira, a quarta, né? Tem que sofrer demais, né? Sofrer bastante. Bom, aí, atingido esse patamar de sócio do escritório, eu gosto de desafios. Sim. Então, o meu próximo desafio foi uma participação, uma atuação política, mas não política no que se refere a partidos políticos. Sim, sim. Política em entidades, por exemplo, na OAB, na Associação Comercial de São Paulo, na UJUCASP. Então, na OAB, me chamou a atenção muito para o problema da advocacia, porque a advocacia, na época lá atrás, até os anos 80, ela era muito bem vista. Hoje em dia, você fala que é advogado, você já é visto com reservas, o que é muito ruim para a advocacia, né? Sim, sim. Então, eu passei a integrar o Tribunal de Ética. A que se deve, doutor, essa fama? Já que nós estamos falando com autoridade aqui, e uma autoridade que é uma das mais importantes do país, a que se deve essa fama, essa má fama que o direito de... Eu acho que isso começou a partir do final dos anos 80 para 90, né? Porque antes isso não existia, né? Não. Ao que se deve essa má fama que o direito começou a ter, assim, né? Eu tenho uma opinião formada. Né? Eu tenho uma opinião formada sobre isso. A primeira coisa é o fato da proliferação de universidades, né? Hoje, tem milhares de universidades que formam mal e porcamente, me desculpa a expressão, né? Muitos deles não passam nem na prova da OAB, tamanho a fragilidade do ensino, né? Curso. Fragilidade do ensino, né? Outra questão é como foi um boom que teve. Aliás, eu costumo falar que o direito hoje ele está sufocado. É uma profissão que já está inchada, que não comporta mais advogados. E esse boom fez com que acirrasse a disputa. Então, profissionais que não se valorizam, que não estudam, que não se dedicam, que não se debruçam, pelo menos no mínimo no livro da ética da advocacia, eles começam a fazer o leilão de honorários. Entendi. Né? Só que eles sabem... Isso é ruim para ele mesmo. É tipo aquele termo que usam, né, doutor? É o advogado porta de cadeia, que fica ali esperando alguém ser preso para, por qualquer trocado, tentar liberar o sujeito, não é isso? Exatamente. Então, o advogado cobra pouco, aí o que acontece? Ele vai precisar de dinheiro.
Aí ele precisa de... Tanto é que a maior quantidade de infrações éticas que eu presenciei e julguei no Tribunal de Ética foram locupletamentos. Locupletamento ilícito. Né? Por quê? Porque o advogado ele se apropria ilicitamente do dinheiro do cliente dele. Sim. Por força de dificuldades financeiras que ele mesmo provoca na vida dele e na carreira dele. Né? Então, isso foi um problema que eu na ética, que foi muito triste, e isso me levou eu vou abordar adiante, a obra que eu escrevi, que é o Digesto Jurisprudencial, Ético e Disciplinar da Advocacia. Naquele momento eu pretendia salvar 1, 2 aulas, já estava feliz. Ou seja, na verdade é um livro técnico, né, em direito, só que ele tem essa roupagem da sua visão sobre a questão da própria profissão, né? Do que é ser advogado, do que é advogar, né? Se é que eu entendi corretamente. Exatamente. Porque o advogado não é só ser um técnico, um estudioso, ele tem que ter um lado humanista e tem que ter a ética, isso é fundamental. Aliás, a ética é fundamental em qualquer profissão. É verdade. Né? E esse foi um fator que me fez debruçar e escrever essa obra. Aliás, não integro mais o Tribunal de Ética, fiquei lá por 2 mandatos, 4 anos, depois eu saí do Tribunal de Ética. Na associação comercial, foi um trabalho muito importante e bonito. Aliás, o amigo que me levou para lá, ele está aqui na live. Como é o nome dele? Vamos falar o nome dele. É Luiz Alberto. Luiz Alberto, seja bem-vindo aí na nossa live. Olha aí, parceiro do doutor Paulo. Pois é. Ele era superintendente da Distrital, Centro da Associação Comercial de São Paulo, e me levou para lá. Nos conhecemos, ele me levou para a associação, eu passei a fazer parte como membro, como conselheiro membro conselheiro da diretoria, e lá eu vi uma outra situação, a situação dos empresários, né? Que é também uma situação terrível no país. Né? E a associação comercial é um braço social não digo do empresariado, do comerciante. Né? Embora a palavra comerciante não exista mais nos códigos, porque o Código de Comércio foi revogado parcialmente, Sim. Mas é uma associação de comerciantes. Né? Também passei a integrar o JuCasp. O JuCasp é a União de Juristas Católicos. O nosso presidente nato é o arcebispo de São Paulo, Dom Odílio. Pessoa fantástica. O nosso presidente, temos também outro presidente nato, que é o Ives Gandra Martins, que é uma figura também ímpar. Né? E lá cuidamos de questões da doutrina católica, sensíveis à doutrina católica, que são afetadas por atos do Estado. Então, vou lhe dar um exemplo. Recentemente, teve um prefeito em Aparecida do Norte que quis colocar uma estátua de Nossa Senhora. Nada mais justo. Aquela cidade, ela gira em torno de Nossa Senhora Aparecida. Sim, sim. Toda a riqueza dela gira em torno disso. Pessoas, uma pequena minoria, entrou com uma ação e a juíza deu uma liminar e não pôde ser colocada essa estátua. Então, a intervenção da UJuCasp se fez necessária. Sim. Então, a UJuCasp, ela cuida desses temas sensíveis à Igreja Católica quando afetados pela sociedade ou pelo Estado. Que bacana. Ainda integra a UJuCasp. Que bacana. Então, Então, eu diria que essa minha terceira fase da participação política na verdade, um doar. Né? Sim, sim. Seria o seu, falta de modéstia. O seu braço social político, né? Exatamente. Exatamente. Embora eu não tenha aptidão para ser político, mas a aptidão para ajudar o próximo eu tenho. Agora, doutor Nunes, tem uma coisa aqui que difere o senhor do primeiro dia, que foi ontem, né? Porque ontem nós recebemos na verdade, nós falamos com 2 imortais ontem. Falamos com um imortal que já tem um tempo de academia, né? Que já tem uma estrada na academia, já é muito conhecido na academia. A gente vai ter ele aqui, né? Que é o Caio.
Tivemos o doutor Aranha, que tomou posse recentemente, inclusive, né? Há pouco tempo. E a sua história é bem interessante, porque o senhor ainda não tomou posse, né? Não é isso? Exatamente. O senhor vai tomar posse exatamente. na próxima oportunidade, né? Porque a gente nem pode falar a data, porque a gente não sabe direito. Pois é, esse A vírus gente não me não deixa sabe assumir. quando vai poder reunir os imortais de novo, né? Até imortal foi afetado pela... Até os imortais foram afetados pela Covid-19. Então, o que acontece? Uma curiosidade. Como é que o senhor sentiu esse convite, né? Essa honraria? Como é que foi como é que ele bateu isso de agora? Porque uma vez a gente tem uma me falaram isso, né? Na Abrace, uma vez que o senhor é convidado, independente da posse, o senhor já é imortal, né? A posse é para juramentar. Para ficar tudo nos conformes, né? Essa é a minha quarta e talvez última etapa da vida, que é a etapa do, etapa do legado. Não, ainda tem muito tempo. Mas deixa eu só concluir a pergunta aqui. Como é que foi essa emoção, tendo como patrono o professor doutor Victor Russumano Júnior, né? A cadeira de número 40 que o senhor vai ocupar. Qual é essa relação? Como é que fica assim, com o coração, a emoção e né, essa honraria de se tornar um imortal? E isso é para sempre, né? O resto é para a eternidade, né? E como é que é isso? Como é que é essa emoção? Bom, por um lado, isso faz parte, como eu disse, da minha quarta etapa, que é a etapa do legado, né? Juntamente com outros projetos que eu tenho, da etapa do legado da minha vida. Agora, essa emoção, ela foi, evidentemente, muito forte, né? Porque o doutor Victor Russumano era um advogado brilhante, conhecidíssimo, que morreu prematuramente. Né? Era um gaúcho... Um ícone, né? Do direito, em todo que brilhou no Distrito Federal, tinha uma atuação muito forte no Tribunal Superior do Trabalho, tem uma história muito rica. O senhor já era admirador dele antes disso tudo? Já tinha certa admiração? Já tinha. Embora eu não atue na área trabalhista, eu já tinha. E também, olha só a responsabilidade, porque não é só o doutor Victor Russumano. Antes dele, tem o pai dele. Ah, sim, é. O pai do doutor Victor, que era o doutor Moza Russumano, foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho e também assentou essa cadeira 40. Ah, então, olha. Então, na verdade, o senhor vai pegar a terceira geração dessa cadeira depois de pai e filho, né, ter sentado na cadeira. Depois de 2 brilhantes juristas. Então, isso, para mim, foi uma emoção muito grande. É, né? genial. Muito grande, porque imagina chamarem para sentar na cadeira de uma pessoa que produziu tais e quais ensinamentos jurídicos, né? Isso para mim foi muito importante. Né? Deixa eu só dar uma palhinha aqui. Ó, a sua filha está no seu celular, só para o pessoal da live poder entender. Porque ele teve que trocar de celular rapidamente e ela diz assim, ó, pai, tenho orgulho de você. Eu acho isso muito bonito, né? O filho que tem orgulho do pai. Porque assim, às vezes a gente tem orgulho dos filhos, é a coisa mais normal, né? O pai está cheio de orgulho de filho. Agora, o filho, nos tempos que nós vivemos, esses tempos sombrios, filho ter orgulho de pai, eu acho que é uma coisa tão grandiosa quanto ser imortal. Sinceramente, a minha esposa fala que eu sou uma galinha, que eu carrego meus filhos embaixo da asa. Aliás, prepararam aqui para mim um mini banquete. Eu tenho café, eu tenho uma dose de licor, eu tenho um copo d'água. E elas continuam falando, uma pessoa incrível, um ser humano ímpar, um marido afetuoso. Quando a mulher e os filhos falam bem desse sentimento de família, né? É porque isso é real, né? Não tem como fingir isso aí. Isso é realidade pura. É bonito de ver, viu? Vocês estão de parabéns pela família incrível, né? Que você formou. Deus, está de parabéns. Família mesmo. E amigos. Aprendi com amigo e transmito a todos. Essas 3 coisas têm que fazer parte da vida do ser humano, do homem.
qualquer uma que falte, o homem não será completo. É verdade, é verdade. Agora, indo um pouco mais adiante, a gente tem um tempinho aqui na live, eu tenho que ir perguntando coisas para a gente poder, né, conseguir viver essa experiência no máximo aí, aproveitar ao máximo a sua presença. Perfeito. Perfeito, vamos lá. O senhor tem algum projeto de escrever um livro dessa trajetória, só que um projeto biográfico, de vida mesmo? Escrever a sua vida, já que já é autor de livros e tal. Eu sei que são livros jurídicos, né, livros técnicos, mas pela nossa conversa aqui, o nobre amigo aí tem potencial para fazer uma biografia da própria vida, né? Como foi a trajetória. Já pensou sobre isso? Não pensei sobre isso. Eu acho que, se eu for merecedor, a própria academia o fará. Né? Eu vou continuar trilhando pelo caminho jurídico, e o próximo projeto, que já está, digamos, aí, indo para o forno, também é jurídico, só que é um outro enfoque, é um enfoque processual, para maior segurança jurídica, porque é uma preocupação muito grande hoje a segurança jurídica. Né? O judiciário, ao criar a TV Justiça, ele expôs as entranhas do judiciário. Uhum. E isso mostra contradições de julgamento, mostra brigas de julgamento, e a população ela fica numa situação muito complicada. E esse livro, ele vai não no sentido de criticar essas coisas, mas no sentido de pacificar teses ao ponto de não precisar haver. Claro, se não for uma situação diversa, não precisa haver discussões de coisas já decididas. Né? Então, esse vai ser o enfoque puramente processual. Sim. Processo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa também que tem a ver com isso. Eu estou vendo aqui que o senhor tem uma especialização muito importante, né? Que é Direito Penal Econômico, feito pela Universidade de Coimbra. O senhor morou em Coimbra ou passou um período lá? Como foi essa história? É um período, né? É uma universidade muito tradicional, muito puxada. Para ter uma ideia, ela é mais velha que o Brasil. Ela tem quase 800 anos. Que maravilha. O Brasil só perde para Salamanca, que tem 900, e para uma outra em Roma. É a terceira universidade mais antiga do mundo, né? E foi uma honra estudar lá. Foi um prazer. A Universidade de Coimbra é muito famosa. Mas tem muitos brasileiros lá, viu? Tem muitos brasileiros. Tem muitos brasileiros lá. Estão querendo fazer. Na sociologia também, né? No campo da sociologia tem muito brasileiro indo para lá. Sim, sim. Quando eu fiz já tinha muito brasileiro. Hoje mais ainda. Eu recebo contatos de pessoas, de amigos. A comunidade brasileira em Coimbra, na universidade precisamente, e na área do direito é muito grande. É muito grande. Eu morei 5 anos em Portugal, né? Lisboa. Então, eu conheço Portugal bem, assim, e realmente é uma faculdade que ela tem ela é muito Mas os estudantes na sociedade toda portuguesa. É uma faculdade muito respeitada, né? Mas os estudantes não colocam mais a capa na poça de água para a donzela passar. Ah, não? Acabou nesse tempo? Acabou. Agora, sabe o que eles fazem? Eles jogam o próprio corpo para as mulheres passar por cima. Puxa, é verdade. Agora eles não tiram mais a capa. Que maldade a minha. Eles jogam o próprio corpo e as mulheres passam por cima. E tem que passar por cima mesmo. Que maldade a minha, né? Que maravilha. Olha, vou falar uma coisa. É muito bom conversar com o senhor, doutor, porque a gente sente assim, a força da experiência, né? A leveza da sabedoria. Isso é muito bacana, ter essa conversa assim, poder ter esse contato. Porque a gente fica pensando assim, como é que será que se escolhe um imortal, né? Existem muita gente geniais aí no mundo, mas aí conversando com o imortal a gente vê que é diferente, né? Tem uma pegada diferente.
acho que visão de mundo, né? Visão de mundo. Eu costumo dizer mas não são palavras minhas, que eu não sou nem otimista nem pessimista. Que o otimista é um tolo e o pessimista é um chato. E isso quem falava Maravilha, é o saudoso Adriano Suassuna, o Cavaleiro do Sertão. Genial. Gente, o Adriano Suassuna é genial. Esse homem era genial. E o que ele dizia? Ele dizia, eu sou um realista esperançoso. Porque não tem coisa mais bonita do que você... Porque, na verdade, o otimismo é um nada, é uma não ação, é uma espera inócua, né? Exatamente. O cara fica sonhando, né? No vazio. Exatamente. Agora, o realista esperançoso, que alguns falam que são esperançosos, né? O Karnal costuma usar a expressão, sou esperançoso. Eu prefiro usar o realista esperançoso porque ele dá um tempero a mais na questão de ser real, né? Sim. A esperança ser real. Nada mais bonito do que você, por exemplo, investir num filho, ver o filho crescer, ver o filho ter esperança e a certeza de que ele vai chegar em algum lugar, ou plantar uma árvore e saber que aquela árvore, você fez uma ação, você é um realista. E a esperança nada mais é do que uma consequência. Sim. Vai acontecer, né? Então eu penso dessa forma e essas visões de mundo talvez contribuam, né? Eu não sei como com que é certeza. feito. É por isso que vocês são importantes. E acho que é por isso que a gente realmente tem que agradecer a Abrace dessa oportunidade de poder falar com vocês, agradecer o Samir Shelala, o Nicolas Aguiar, por nos possibilitar ter essa conversa. Porque me parece que foi tão... A iniciativa foi tão bem aceita que já estão preparando a próxima semana. Eu só posso conversar com vocês, eu não sei de nada. Eu não sei como é que a coisa acontece, eu não sei de onde aparece tanto imortal. Eu sei que... Eu recebi um monte de mensagem no meu WhatsApp falando que foi incrível, foi maravilhoso, eles gostaram muito. Ou seja, e hoje então vai ser uma explosão, né? Porque assim, a cada dia eu estou me empolgando com essa história, porque a cada dia eu fico mais, vamos dizer assim, eu fico mais emocionado com isso. De estar tendo esse papel tão importante, de revelar à sociedade quem são os imortais da Abrace. Uma academia centenária, que não é à toa que o senhor foi escolhido. Tem um propósito muito claro, né? E muito valioso para toda a sociedade. Então, eu fico muito grato realmente da sua presença, ter essa oportunidade dessa conversa com o senhor. Bom, sendo uma academia de ciência, né, dentre outras características, a minha contribuição para a academia é na ciência jurídica. Sim, né? sim. Eventualmente adentrando um pouco a filosofia e questões dessa natureza. Mas, obviamente, a minha contribuição é na ciência jurídica, como foi a dos meus antecessores. Né? Sim. Eu espero fazer por merecer. Né? Só lamento, e aí meus 56 anos, que eu faço agora dia 26 do mês de maio. Né? Tá novo? Novo ainda. Estamos indo, né? Nesses meus 56 anos, quebrando muita cara... O doutor Evandro, acabou de entrar aí, doutor Evandro. Que eu tive com o Evandro Aranha, doutor Evandro. Evandro, eu entrei mais fácil que você, Evandro. Sou mais velho que você, mas conheço mais, domino mais a internet. Mas então, aquela segunda fase da minha vida, a fase da busca do dinheiro. Aquela fase é uma fase que eu me arrependo e que eu preferiria ter vivido o dia. Sim. Aí eu vou citar aí, Sêneca, filósofo grego, né? Viver o dia, a alegria do dia, né? Não ter alegria no que vai obter, ter alegria no que tem. Então, esse é o meu... Isso que o senhor está falando é perfeito. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, o passado está queimado no fogo dos infernos. Não existe passado. Já era. O futuro são só projetos. A gente não tem certeza sobre o futuro. Mas o presente é a dádiva. A dádiva de Deus. Tanto é que tem esse nome, né? Presente. É a única coisa com que a gente realmente pode contar.
Exatamente. E é tão importante que você vê isso, a felicidade do presente, em vários filósofos, inclusive até na própria religião. Sim, Né? Então, sim. a importância do presente, ser feliz com o que tem no presente é importantíssimo. Né? Maravilhoso E essa isso. é uma fase, é o que eu deixo de recado para os jovens, porventura advogados, os quais eu esqueci de cumprimentar, me perdoem a deselegância, a todos que estão assistindo a live, meus cumprimentos também. E os que irão É o recado assistir, que eu deixo. os que irão assistir, porque essa live ela vai ser baixada no meu Instagram e depois ela vai subir, o vídeo todo sobe para o canal da Abrace no YouTube. Isso aqui vai ficar para a posteridade. Né? Bacana, bacana. Aí, quem sabe, talvez eu mereça a biografia. Não, acho que merece. Olha só o que estão falando aqui. Ó. Também da sua família aqui. Ó. Seria uma biografia incrível. A história de um brasileiro que sofreu, lutou e mostrou que a vitória é possível. Seria um best-seller. Aí, ó, que maravilha. Eu até sei quem escreveu. A minha querida esposa. Ah, mas isso é bonito, pô. Você quer uma coisa mais bonita do que a própria mulher, a esposa, ter esse olhar pelo marido? Isso é genial, gente. Vocês são casados há quantos anos? Agora, se eu esquecer Olha a que ela data. tá na live. Se eu esquecer a O data. senhor vai ter que dormir no sofá essa noite, doutor. Nós casamos no dia 15 de novembro de 2007. Ah, então, Talvez. já tem uma trajetória boa aí, né? Já tem um bom tempo. Isso é muito bacana. Eu acho que assim, essa questão da família, ela é muito importante para a vida de todo ser humano, né? Todo ser humano, né? Ela é advogada também, inclusive. Ah, ela é advogada? Só que ela é advogada, mas ela está em casa. Ela escreve tão bem na live, tem a escrita correta ali e precisa, né? Verdade. Cirúrgica. É verdade. Mas eu que tenho saído para trabalhar, para me arriscar, mas a minha esposa tem ficado em casa. Porque o advogado é uma atividade essencial, não tem como ele não trabalhar, não sair para o escritório. Tanto que o presidente da República, e aí não é uma crítica, né, o presidente da República, ele considerou como essencial o advogado público e não o privado, né? Como se os órgãos públicos necessitassem de advogado e empresa não. Então, eu acho que não. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião até agora há pouco. Sim. Eu cheguei em casa, era mais ou menos 8 horas, porque eu estava trabalhando, né? E não tem como trabalhar em casa. Sim, né? sim, tem umas coisas que tem que acontecer, né? São documentos, é questão doutor, física. A gente tem um tempo muito limitado e eu preciso assim, fazer algumas perguntas para a gente não perder a oportunidade de saber a sua visão. Nesses tempos que nós estamos vivendo, né, coisas inéditas. Eu não sei se o senhor já tinha passado por isso na sua vida, eu nunca passei, pessoas mais velhas do que eu nunca passaram por essa situação, né? É uma situação ímpar no mundo, ou seja, nós estamos falando de toda uma civilização, né, de todo o planeta tendo que estar confinado por conta de um vírus. Qual é a sua visão pessoal? Qual é o seu olhar para isso tudo que se abate sobre o ser humano hoje, nesses dias sombrios que todos nós estamos vivendo, né? Me preocupa mais, e isso eu já manifestei diversas vezes a vários amigos, a vários grupos de WhatsApp, reuniões, me preocupa mais o pós-pandemia do que propriamente a pandemia. Porque o vírus ele causa um medo, né? Como uma guerra. Agora, a devastação dos empregos e das indústrias, e eu tenho estatísticas de quebra já de 35% de restaurantes, né? Fora indústrias, o desemprego está muito elevado. E essa discussão hoje foi muito forte, muito presente lá no escritório, com dados concretos. Sim. Então, esse pós-pandemia que me preocupa, a pobreza que será instalada no país quando essa pandemia passar, e vai passar. No próprio seio da sociedade, né? Porque a gente já vinha enfrentando uma dificuldade, né? Ela estava meio que revestida, né?
era uma dificuldade revestida de uma esperança, como o senhor estava falando de ser esperançoso. Mas nós já estávamos num processo difícil, vamos combinar, né? E a pandemia ela veio, e o isolamento social também, para agravar isso de uma maneira estupenda, né? Exatamente. A pandemia, em breve, ela será controlada, quer com vacina, que já estão anunciando para final do ano, começo do ano que vem, quer com remédio, já que já surtem efeito hoje. Agora, nós somos um país de miseráveis. Somos um país o povo sofre muito, né? Imagina, estima-se 30 milhões de desempregados. Aí eu vou colocar uma coisa para você. Os políticos que pregam o Fique em Casa, que eu acho legal, é respeitoso, né? Eu não vou criticar eles, né? Cada um, eu acho que ninguém sai de casa num dia falando, hoje eu vou fazer o mal. Não. Todos procuram fazer o bem, né? Então, governo federal, estadual, prefeitura, todos procuram fazer o bem. Mas temos que lembrar da queda da Bastilha, por exemplo. A queda da Bastilha, que foi o princípio da Revolução Francesa, ela foi uma invasão a um paiol de pólvora. Sim. Por quê? Porque a população precisava se armar para derrubar o poder instituído, aí veio a Revolução Francesa, porque pairava a fome, pairava a desgraça, parava a miserabilidade. E era uma miserabilidade monstruosa, que talvez venhamos a presenciar, porque nós já estamos no meio do caminho com essa miserabilidade. E aí eu pergunto, o pobre, ele não tem noção do contrato social de Rousseau. Obviamente, alguns podem ter, outros não. Mas, intuitivamente, ele sabe que se ele cedeu, se ele se associou a um governo, se ele cedeu parte de sua liberdade, não foi para ser submisso, foi para ser um associado. Então, o contrato social, o tecido social do nosso país está, na minha visão, na minha humilde visão, não sou sociólogo, está seriamente ameaçado de ruir por força da pandemia, mas quando ela passar. O governo, ele até tomou o governo federal até tomou algumas medidas, inclusive ontem, ele publicou uma lei ajudando as pequenas empresas e médias empresas, com um novo meio de financiamento. Hoje tem o BNDES, hoje tem a Caixa, e hoje tem esse fundo que foi criado com 15 bilhões, alguma coisa, né? Isso é importante. Porque não adianta só você dar os R$600 por 2 meses, por desempregado, porque as empresas estão quebradas. Sim. Esse dinheiro não vai circular. E vai circular só por 2 meses. É muito pouco, muito pouco, né? Muito pouco. Só que aí o que o presidente fez? Essa lei foi aprovada, na verdade não foi no Congresso, não foi um decreto, foi uma lei, foi aprovada no Congresso. O presidente vetou alguns incisos, dentre eles a carência de 8 meses. Os juros são pequenos. É 1,25 com mais Selic, é nada. Selic é 3 dólares. Só que ao vetar a carência de 8 meses, ele está falando, comece a me pagar amanhã. Cora. Como? Né? Eu estou pegando dinheiro. Porque eu não tenho como pagar a rescisão. Não tem como. Não tem. Porque se tivesse como, nem pegava esse empréstimo, né? Usava de algum tipo de reserva. Pois é. Né? Pois é. Então eu estou na torcida para que o Congresso derrube esses vetos, que vão acabar com a finalidade da lei. Né? E esse é o fecho que eu faço dessa crise. É uma crise que, na minha visão, ela é mais... me compadeço com todas as mortes. Podia ser uma morte, já seria triste, terrível. Estamos falando de milhares de mortes, o que é muito pior. Sim. Mas o caos que eu vejo no futuro, espero estar errado, espero um dia que você me chame pelo telefone, por live, WhatsApp, Paulo, você estava errado. Eu vou falar, obrigado. Não, graças a Deus eu estava errado, mas eu acho que eu não estou errado.
porque eu estou sentindo Não, no é a sua empresariado. opinião, o que importa é que é a sua opinião muito, muito boa, muito esclarecedora a sua opinião, e ela tem base, ela é embasada. O senhor falou uma coisa muito séria e justificou. Isso que é importante, né? É uma opinião embasada. Agora, para a gente finalizar, porque foi incrível essa conversa. Ó, já passou o nosso tempo, vai dar 50 minutos. Nós temos, doutor, exatamente cerca de 6 minutos para a live acabar. 6, 7 minutos por aí. Então, eu queria muito, assim... isso aqui, eu vou ler só uma coisa aqui que eu achei importante, ó. Também da sua família. Ó. O futuro é uma grande preocupação. Pessoas como o Dr. Paulo precisam ser ouvidas. É verdade. Eu concordo. Esse eu vou gravar para minha esposa. Não, mas Mentira. mas eu acho que foi ela que escreveu. Foi, mas é por isso mesmo. Quando ela brigar comigo, eu vou falar, me escute. Entendi. Brincadeira, amor. Entendi a piada. Agora entendi a piada. Então, doutor, o que eu, assim, para a gente finalizar, para a gente fechar essa live incrível, primeiro eu queria lhe agradecer pelo seu tempo, por ter organizado aí toda a sua família junto, todo mundo está assistindo. Isso é tão bacana. É um grande propósito nosso, é conhecer um pouco de vocês, imortais, conhecer um pouco da vida de vocês. Isso foi sensacional. Um pouco da história, né, também de vocês. Eu queria que o senhor finalizasse, se possível, com uma mensagem ou de esperança, ou de luta, uma mensagem para todos nós, né? Para o ser humano em geral, para os futuros advogados, uma mensagem aí que o senhor queira dar para todos nós. O mundo, após essa pandemia, além de ter essa catástrofe que eu vislumbro, terá também um lado humanístico muito bonito. Solidariedade vai imperar, o realismo esperançoso, que são as ações positivas que nós já vemos aos milhares acontecendo. Para você ter uma ideia, 6 minutos, né? Para você ter uma ideia, eu moro aqui na Giovanni Gronchi. Uhum. A Giovanni Gronchi, ela fica aqui próximo da Paraisópolis, né? da comunidade da Paraisópolis. Então o senhor morava muito perto do Michel Celala. O senhor morava onde o Michel Celala morava. Exatamente, perto da casa do Morumbi, aqui da fazenda. Isso. Então, e aqui na comunidade, eles têm um trabalho maravilhoso. Eles conseguiram 3 ambulâncias, galpão com comida, eles processam comida, eles doam cesta básica, eles têm presidentes, que eles denominaram presidentes de ruas, que controlam a movimentação nas ruas, controlam os bares. Eles estão melhor do que nós. Mas essa solidariedade ela é contagiante. Ela vai pegar, porque nós somos humanos. Sim. Então, o recado que eu deixo seja um realista, esperançoso, lute. Ou seja, vai finalizar com o Adriano Suassuna, né? Não podia ser melhor, né? Não podia ser melhor. Genial. Eu me divertia demais com as lives do Ariano, ou com as palestras que ele dava, porque ele fazia a plateia rir, mas de gargalhada. Sim. Ele era uma pessoa incrível, né? Incrível. Só para deixar registrado, o Ariano Suassuna era um acadêmico de outra academia, da Brasileira de Letras, né? Da BL. Até porque era um escritor, né? Um autor, né? O foco dele era esse, né? Exatamente. Mas é isso. Jansen, aqui é um pequeno pedaço da minha casa. Foi uma honra recebê-lo. Uma honra receber todos os seus convidados. E toda a sua família. Tá? Gostaria de abraçar um a um esses seus convidados. Poderemos fazer. Agradecer os acadêmicos que estão na live. Tem vários acadêmicos na live. Sim. Abraçar um a um, beijar um a um, tão logo essa pandemia passe, porque nós somos seres sociais, né? Nós vivemos... Agradecer também a doutora Ivani, mas também uma futura imortal, está aqui, ó. Acabou de aparecer, doutor Ivani, muito obrigado pelo prestígio, doutor Ivani. De novo aqui, muito obrigado, doutor Ivani. Doutor Evandro aqui de novo. Excelente explanação. Doutor Evandro, é muito difícil falar. Essa live foi genial, porque acho que
juntou tudo. Além de o clima ser muito bom, a sua história foi incrível. Foi incrível lhe conhecer, de verdade. Muito grato. Tá? Eu queria agradecer a todos. Nosso tempo está acabando. Para a gente não ser derrubado, como foi derrubado ontem, eu vou encerrar um segundo antes, porque senão a gente é derrubado. Tá bom? Muito obrigado, doutor Paulo Nunes, por esse bate-papo genial, viu? Tá me ouvindo ainda? Olha, eu acho que já foi derrubado. Acho que ele não está me ouvindo mais. Gente, muito obrigado a todos. Foi incrível essa live. Voltou, doutor Paulo? Não voltou. Muito obrigado a todos que estão presentes aí na live. Foi incrível, né? Doutor Paulo Nunes, foi um grande prazer. Muito obrigado a todos. E amanhã tem mais. Obrigado. Até logo, doutor. Um grande abraço.